Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Deus os abençoe, irmãos. Amém? Está tudo vivo, talvez vivo, cansado, mas é bom nós aproveitarmos o tempo e sermos mais abençoados ainda. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Criador, te louvamos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos reunidos e sermos alimentados. O povo já está alimentado, Senhor. Vamos apenas dar mais alguma coisa que o satisfaz. E o que satisfaz este povo é a palavra. Então, mais um pouco da palavra nos é dado nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Convicção individual. Antes de entrarmos na mensagem, vamos aqui a um pequeno prelúdio sobre a deidade. A deidade tem sido mal entendida, mal pregada pelos pastores, e muitos estão hoje crendo em dois, saíram de três, passaram para um, agora estão voltando para dois. Eles nunca conseguem ficar como o profeta ensinou. Mas eu quero deixar alguns parágrafos para vos ajudar. Na mensagem de Goiânia, é a era de Esmirna, me perdoe, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. Eu vou ler aqui da mensagem da Voz de Deus, página 22, não tem parágrafo. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as notícias, as primeiras notícias da glória, ou na glória, de que o filho Adão tinha se perdido, enviou Deus um anjo, enviou ele um filho, enviou ele um outro semelhante a nós? Não. Ele próprio veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia. Isso daqui é coisa de primeiro ano para nós. Isso até faz parte de rudimentos para nós. Mas para outros, eles não têm revelação para ver. Quem te salvou não foi um filho, foi o próprio Deus. Deus não mandou um filho para te salvar. Ele mesmo veio. Mas o que é o Filho de Deus? É o próprio Deus. Era Deus, Espírito, gerando um corpo de carne que sangrou para pagar a minha dívida e para apagar os meus pecados.
A era de Esmirna é 138, aqui é a página 131 da Voz de Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unicidade da divindade. Essa é a expressão do irmão Branham. A tradução de Goiânia está unidade. Eu creio que está certo. Mas a do irmão José Branham também deve estar certa. Vocês que creem na tradução da Voz de Deus, fica com isso daqui para vocês. Seria mais fácil entender o que o irmão Branham prega se todos crescem na doutrina da unidade de Deus, não da dualidade. Enquanto você crê que é dois, aí você arruma dois profetas. Você que crê que é três, arruma três profetas também. Porque Deus só manifesta numa pessoa. Ele só opera através de uma pessoa e mais ninguém. A gente tem que guardar estas coisas. Agora, a era de Esmirna, página 132, vamos começar vendo a atuação do Espírito e do indivíduo. Eu sei que quem não é eleito não tem convicção certa. Não tendo uma convicção certa, não é o indivíduo que Deus fala com ele. Tem que ter eleição primeiro. Você tem que ter estado em Deus para poder crer nesta mensagem. Para crer no profeta, não só numa parte, mas em toda a sua mensagem, tem que haver eleição para isso. E tem gente que é igual a Israel, é eleita para crer na primeira e segunda etapa, é eleita para andar com o pastor Moisés, mas não tem eleição para andar com o pastor Josué. Tem gente que é assim, e não adianta você querer mudar. Eles foram eleitos para isso. Eles foram tirados lá do Egito como povo de Deus. Não foi povo de Satanás, como povo de Deus. Eles saíram de lá. Eles tinham uma eleição para sair, como nós também tivemos uma eleição para sair das denominações. Eu quero ver é ter eleição para entrar em Canaã. Ter eleição para entrar nos trovões, no sétimo selo, no novo nome, na terceira puxada. Precisa ter eleição. Então, se tem dois tipos de eleição, você vê um que foi eleito para sair, mas não foi eleito para entrar. Saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. Mas nos lombos deles, nos ministérios deles, tinham filhos que iam entrar, certo? Nos lombos daqueles 2 milhões que saíram do Egito, tinha eleito, nos lombos, os filhos deles, os filhos desses ministérios pastorais que nós temos aí, durante esses 40 anos de deserto, desde quando foi revelado os selos. Então, nos lombos desses pastores, eles não são eleitos, eles morreram no deserto. Dentro desses 40 anos dos selos revelados, eles morreram. E se tiver alguém me ouvindo agora, quem não está morto, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas se estiver morto, não vai me ouvir também, porque já está morto. Ele já deve ter produzido um filho, e esse filho é você.
Você já pensou? Ah, mas o meu pai não vai entrar. É o meu pai que pregou a mensagem para mim. O meu pai que falou de Brana para mim. O meu pai que me ensinou o batismo em nome de Jesus Cristo. O meu pai que disse que Brana era o Elias. Cadê ele? Morreu no deserto. Olha, vê se você acha ele aí. Lá atrás nós víamos, a maioria daqui se tem vindo lá do princípio desta mensagem. Então vocês veem que o seu pai não pôde vir. Ele teve que morrer no deserto. E foi bom ele morrer para ele não atrapalhar você entrar. Porque os pais que estão vivos por aí estão atrapalhando. Só não atrapalha o eleito porque o eleito passa por cima de tudo. Hoje a coisa é muito difícil porque você ensina obediência do povo, dos membros ao pastor, porque é bíblico. Amai vossos pastores, orai por vossos pastores. Agora, vossos pastores ficam na porta e dizem: isso daí não é o 7º selo, isso daí não é os 7 trovões, isso daí não é o novo nome. O pastor: o senhor vai sair da porta? Se o senhor não sair, eu passo por cima. Não tem novo nome hoje. O senhor vai sair da porta, pastor? Se o senhor não sair, eu sou obrigado a passar por cima. Isto é, por cima de suas palavras, porque eu já tenho revelação. Ó, não tem ministério de uma só pessoa hoje. O senhor vai sair da minha frente? Se o senhor não sair, eu sou obrigado a passar em cima do senhor. Eu sei que eles vão dizer: mas vocês estão ensinando rebeldia ao povo. Toda a vida o eleito passou por cima dos outros. Até na hora da gestação, o eleito passa por cima. Tem mais de 500 milhões de genes ali querendo encontrar o óvulo. E tem um que pode estar longe do óvulo. Ele passa por cima daqueles 500 milhões, passa no meio e chega lá, entra no óvulo. Irmão Brando diz: isso é predestinação. Ele entra. Não adianta querer atrapalhar. Tem genes que são genes bloqueadores, pastores bloqueadores. Mas o genes eleito, ele não entende de bloqueação. Ele diz: eu passo por cima, eu furo um buraco nisso daí, mas eu saio do outro lado. E aquilo ali é uma inteligência que Deus deu ao gene, aquele gene eleito. Deus te deu uma inteligência, Deus te deu uma mente que não é a sua mais, é a mente de Cristo. Então nós, os pastores, precisamos aprender isso. O povo tem que nos respeitar, mas o dia que nós não tivermos a mensagem correta, o povo tem que nos deixar. Esse povo precisa aprender isso. O dia que eu não pregar aquilo que Brana pregou, a revelação que Brana pregou, então vocês não ficam mais comigo, pelo amor de Deus, me deixe só. Mas se eu estiver pregando, você não tem jeito de me deixar só, porque você quer aquilo, você quer aquele alimento. É tempo disto. Não é ensinar maldade ao rebanho, mas o rebanho toda a vida ele encontrou o seu pastor. Tem muita coisa que, quem sabe à noite eu falo um pouquinho com vocês, até para ajudar os casais. Mas tem muita coisa que acontece no meio do rebanho que é por falta de nós, os pastores, sabermos liderar o rebanho. Muitas coisas acontecem com nossos obreiros porque nós, os pastores, não freamos a boca deles. E os obreiros têm que saber que eles têm um pastor. O evangelista está numa igreja aí evangelizando, ele tem um pastor. Ele não é pastor dele mesmo.
E ele está aí dentro da igreja, está dentro do ministério, o obreiro está aí dentro do ministério. Então o que nós temos que fazer é mostrar para esse obreiro o que é que ele pode falar. Até onde ele pode ir. Onde ele pode pisar, porque tem lugar que ele não pode pisar e ele pisa. Ele começa a pisar em coisas doutrinárias e que não é o lado dele, ele tem que ficar quietinho. O obreiro tem que pregar uma mensagem que o povo goste dele. Ele é amável. Ele não tem que pregar doutrina para ninguém. É o pastor que chega ali e impõe. É o pai de família que chega e impõe. É assim. Você diz, não, mas espera lá. Isso daí também é Hitler. É que tem um cabeça em casa. Tem hora que você encontra os filhos querer mandar. Oh, ele criou uma barbicha. Ele começou a falar grosso. Ele já acha que é alguma coisa. Então, filhinho, você fica quietinho, porque ainda o velho está vivo. Certo? Aqui tem um pai que fala, um marido que fala, uma esposa que obedece, um marido que ama, uma esposa que reverencia. Aqui tem um pastor que prega, uma igreja que reverencia, um pastor que ama, um pastor que não prega toda a revelação que o irmão Brana pregou, ele não te ama. Se ele te dá uma coisa parcial, ele não te ama. Ele tem que te dar tudo o que o profeta deu, porque Deus já nos deu um profeta, foi para isso. Você não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Aí vem o William Branham e prega que nós não podemos aumentar nem diminuir a mensagem dele também. Ele pregou isso daí. Por que ele pregou? Porque a mensagem de William Branham é a Bíblia revelada. E a gente precisa ter eleição. Eu tenho dito, você quer ir para o céu, mas você não veio de lá. Não tem jeito, só vai para o céu quem veio. Você tem que ter estado lá primeiro. Você tem que ter estado adorando a Deus primeiro lá, com Miguel, para você agora voltar para lá. Mas se você não esteve lá, você não vai voltar para lá. Você tem que ter estado em Deus. Deus é seu pai, você tem que ter estado nele. Se você estava nele, em Deus, você vem ao mundo e daqui você volta para lá. Amém? Muito bem, muito bem. É um momento mesmo que a gente não quer levar a emoção, mas essas coisinhas talvez emocionam vocês, né? Quem tem ouvidos, ouça. Irmão Branham diz, é singular. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito fala a igreja verdadeira e a falsa também. E aquele que tem ouvido, ouça. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente a uma pessoa. E é interessante que o irmão José Brana deve ter posto aqui, pedido para colocar em maiúsculo, somente uma, porque é o irmão Brana. Somente uma. Mas na era da noiva também somente uma. Tem que ter alguém que põe maiúsculo aí também. Somente uma. Porque agora é a mensagem que nos leva ao rapto. A revelação que nos prepara foi pregada pelo profeta, mas não foi entendida pelos pastores. Eu mesmo era um que não entendia até o ano 2000. Mas a graça de Deus me salvou e te salvou. Fez nós entendermos isso daqui, ó. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para aquela era. E vamos aprender que o mensageiro daquela era, ele era pastor, ele não era profeta. O mensageiro da era. Porque hoje nós temos a mania de dizer,
Não, é uma só pessoa, mas é profeta. Então aqui é pastor. A hora que Jesus deu a chave, ele não deu a chave para profeta naquela hora, ele deu para discípulo. Para um só, um aprendiz. Ele deu a chave para ele, não adiantava os outros achar ruim. Se vocês quiserem, vão com ele lá no dia de Pentecostes, o que ele falar está falado. Se ele abrir a porta para vocês, está aberto, que a chave já foi dada. Não sobrou nada para mim, senhor? Não, para você não, já foi dada a chave. Você tem que seguir ele. Porque o povo denominacional, os pentecostais, não vão entrar, porque eles nunca passam pela chave. Eles não aceitam a chave de Pedro, está na mão de Pedro. Não está na mão da Assembleia, da Batista, das denominações. Não, está na mão de Pedro. E Pedro está escrito na Bíblia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, é apenas somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito diz, tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem, portanto, é transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos, os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Que coisa! De uma determinada maneira. A mensagem é pregada, mas é recebida por um grupo individualmente. Vem uma pessoa individual, vem um grupo individual. Não é um grupo misturado, é um grupo individual. Cada irmão, o que me veio foi isto. A realidade do assunto é que cada eleito, ele mostra sua convicção individual. Sua convicção. Se o pastor não tem, ele tem. Agora, ele tem que ser obediente. Você tem que ser obediente, você tem que ser um bom membro. Eu tenho dito, a pessoa tem que ser um bom membro desde lá de trás. Tem que servir bem o pastor da Trindade, o pastor da dualidade, o pastor da deidade, agora dos trovões. Porque se ele não foi bom lá atrás, bom membro, é difícil ele ser bom aqui. É um aprendizado que você vem se formando, se graduando. E é difícil você não for bom lá, ser bom aqui. Se você não foi dizimista lá, é difícil você ser aqui. Tem que voltar para a congregação cristã. Porque já aprendeu não fazer aquilo. Eles não conseguem, de maneira alguma, ter esta convicção. Então a convicção não é do pastor, é do membro. Outra hora a convicção é do membro, não do pastor. Quando eu criei na mensagem do profeta a primeira vez, a convicção foi minha, perdi a igreja inteira. Deixei tudo para a Cruzada Nacional de Evangelização. Falei, eu estou crendo num profeta, estou saindo, eu, a mulher e uma criança. E amém. E ainda disse para o povo, um grupinho pequeno, diz, vocês não vêm atrás de mim. Vocês estão acostumados a bagunçar. E a coisa agora é diferente. Então não vem. Parece que eu queria ficar sozinho. E Deus honrou aquilo. Deus honrou. Deus honrou agora na terceira etapa a mesma coisa. Eu não me preocupei se eu ia perder o povo. Falei, isso aqui é verdade. Eu tenho que ficar nisso, se for sozinho, vou pregar as paredes, as colunas. Mas vou ter que ficar sozinho, porque isso daqui é verdade. É a minha convicção. A eleição mostra a convicção do indivíduo. Se ele tem uma convicção, é porque ele tem uma eleição.
E se o pastor não alcança, o membro já sai logo. Se o pastor alcança e os membros não, ele perdeu a igreja. Vai vender picolé. Tem hora que é assim. Todas as coisas mudam. Agora, é uma convicção, porque tem uma eleição, e essa eleição tem que ser mostrada. As pessoas não vão gostar disso, mas você tem uma convicção e tem que mostrar isso para os outros. Você não é um mau membro. A gente vai no pastor, como tem uns que vêm a mim também. Zé Osmar, até aqui tudo bem, mas agora eu creio na dualidade. Muito bem, Deus te abençoe. Vá em paz. É assim. Você pensa que é só conosco, que não, está deixando fulano e vindo para nós. Não, tem a hora de nós perder também. E nós temos que perder. Porque eu acho melhor perder esse tipo de gente do que ele ter no meio me dando problema. Vai embora. É o melhor que se faz. São pessoas que têm sua convicção, têm convicção na Trindade. Eles nunca vão sair de lá. Não adianta você pegar um membro de uma denominação trinitariana e querer que eles creiam no que você crê. Se ele não tem eleição para isso, você vai pregar e perder tempo, mas você tem que entrar, você tem que aceitar. Você é uma boa pessoa. Anás também era e foi para o inferno. Caifás também era. Não é por ser boa pessoa, é moralista, mas também foi para o inferno, com moral e tudo. Deus não respeita apenas nossa moral. Tem que ter moral? Tem. Mas Deus não respeita apenas a nossa moral. Nós temos que ter eleição. Para Deus poder respeitar, é eleição. Aí você vê esses crentes muito pouco assim, passando no meio de milhares de crentes aqui no Belém do Pará, e encontrou o óvulo. E você sabe o que acontece? Enquanto ele não encontra o óvulo, os demais ao seu redor estão tudo vivo. Tudo gritando, falando, glória a Deus, aleluia, tudo vivo. Mas a hora que ele encontra o óvulo, ele entra, todos morrem. Todos os demais morrem. É bom ver a predestinação, o profeta ensina isso. É bom você ver isto, como Deus trabalha. Não tem mais nada que te atrapalha. Oh, aquele irmãozinho que era do meu coração, que ia na minha casa, que nós tomava chimarrão junto, que tomava açaí, que tomava não sei que já saiu, e tudo junto. Já foi. Já saiu mesmo. Ah, mas eu queria que ele estivesse comigo. Não adianta você querer. Não adianta. Na hora do prazer, na hora do prazer, milhões de gens. Na hora de crer, acertar o caminho, encontrar seu destino, entrar no óvulo, um só. Mas na hora do prazer, o gozo natural do marido e da mulher, milhões de gente. Mas quando encontra o caminho, é um só. Um só encontra o caminho. Acabou. Já vai gerar uma criança. O que você está gerando hoje? Você encontrou o óvulo da palavra hoje, certo? Você tem que encontrar. A hora que encontra, aquilo ali acasala e acabou. É o prazer dele, o prazer é nessa palavra, o prazer é nesta revelação. Tem hora que a gente não entende porque as pessoas querem ficar sozinhas, escutando CD, sozinhas, escutando internet. Nem eu entendo. Você pensa que eu entendo? Também não entendo isso não. Existe alguma coisa, eles encontraram o lugar deles. Agora uma coisa eu quero te dizer, quando você encontra esse lugar, você fica quieto, hein? Fica quieto, não fica dando problema não. Você encontrou seu lugar. Tem que ter prazer quando encontra seu lugar.
O rapaz olha no início muitas moças, mas tem que encontrar uma. A hora que ele encontrou uma, e aquela bateu no coraçãozinho dele mesmo. Agora, filho, ela pode te dar o problema que for. Agora você aguenta. Seja homem, seja mulher, firme e vai até o fim. Porque é fácil mexer no coração de uma moça virgem, uma mocinha nova, é fácil. Agora depois que ela começa a ficar velha, o que é que você sente por ela? O que ela sente por você? É o mesmo tipo do crente velho. O crente novo vem, pula, glória a Deus, aleluia. O crente velho fica com aquela carona feia dele. E ele pensa que cara feia entra no céu. Não vai não tem jeito. Você tem que ter prazer naquilo. As pessoas precisam ter prazer nessa mensagem. Nós estamos aqui porque temos prazer nesta mensagem. Saímos em milhões, não importa. Mas quando saiu, só entrou Josué e Caleb daqueles antigos. Pois você começa a ver quem é que é lá do início. Talvez tem pouca gente aqui. Mas porque vieram depois que os pais morreram, depois que os pastores morreram espiritualmente, depois que eles não tiveram mais mensagem para te sustentar, para te alimentar. Não é ficar no púlpito falando mal do outro, não é isto. Você simplesmente tem que ver que cada um tem um ministério e depois termina o ministério. Tivemos o ministério lá atrás e aquilo terminou. Teve o ministério da graça, ela terminou. Teve o ministério da lei, terminou para a graça entrar. Teve o ministério da graça, terminou para a revelação entrar. E durante todo esse tempo, com tudo revelado, e nós não sabíamos nada. O que faltou? Faltou ministros para fazer o trabalho. Mas Deus viu. Você sai todos das assembleias, das denominações, mas depois o seu filho que vai entrar. Você mesmo vai morrer no deserto. Não adianta dizer que nem eu sou lá do início da mensagem. Eu sou lá do início da mensagem. Não adianta dizer. Eu sou de 72, de 73. Não adianta, filho. Deus não conta velhice, não. Eu sou muito velho, sou muito experiente na mensagem. Eu devo estar caducando na mensagem. Chega um ponto que é isso. Se Deus faz algo e eu não vejo, eu vou me caducando, vou ficando para trás. Por que você não vai para frente? Por que você não vê que Deus tem te escolhido para aquele fim? Ajuda seu pastor, não dê trabalho para ele, dê a mão para ele. Diga, pastor, enquanto o senhor estiver com essa revelação que eu ouvi hoje, eu estou contigo. O dia que você escorregar, eu te largo. O dia que eu escutar um culto seu, você falar contra o CD, contra a internet, contra uma só pessoa, fica sabendo, daquele dia em diante, meu pastor, eu não vou estar mais na igreja. Vou ser sincero, mas enquanto o senhor permanecer com a palavra, eu me porei ao seu lado, eu estarei ao seu lado, eu te ajudarei. Paulo diz em Gálatas 1:8 e 9, mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregar outro evangelho, seja anátema. Se vier outro, se eu mesmo, Paulo diz, se eu mesmo, se nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, agora se eu mesmo, se pastor bispo, se irmão Rogério e os demais pastores que estão aqui atrás de mim, se nós pregarmos outra coisa que não é esta revelação, é anátema. E o povo tem direito de dar as costas para nós. O povo tem direito. A qualquer tempo, que se você vê que eu saí desta... mas ele pregou, mas não está vivendo esta revelação. Então,
me larga também. Me larga sozinho. Vai você para frente, naquele bom espírito, amável, servindo a Deus. Não é aquele negócio de escandalizar e ir para o mundo, não. Mostra que você é eleito. Mostra que você tem semente. Se o pastor não tem semente, se eu não tenho, mostra que você tem. Vai para frente. Não importa com aquilo que te rodeia, que te cerca, que tenta te atrapalhar. Não dê olhar para isso. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Amém. Eu sei que as pessoas, talvez eu teria que entrar nisso daí, não sei se vai dar tempo, mas as pessoas comentam com respeito ao início, quando eu comecei a pregar, e eu preguei uma mensagem que ajuda muito o sistema de Deus. E naquela mensagem, e obra dos Nicolaitas, eu disse: se você quiser pertencer ao meu ministério, muda para a minha cidade. Eu estava dentro do sistema de Goiânia. Vocês mudam para a minha cidade. Agora o sistema não quis. Então agora eu posso ir no mundo inteiro. Não tem barreira. Você sabe, não tem barreira para o pastor que tem um ministério. Não tem barreira. Você não pode ficar, mas você pregou isso lá e agora está vindo para o Belém do Pará. Eu deixei vocês 10 anos aqui, nunca fizeram nada. Você sabe que é assim. Do ano passado para cá, que vocês estão, será que é? Agora que vocês estão dizendo, isso é verdade. A gente vê os pastores virem aqui testificar, isso é verdade. Mas há pouco tempo atrás eles estavam tudo contra. E não estou fazendo isso para desmerecê-lo, não. É para que eles saibam que a revelação é tão importante que eles não precisavam ter perdido os membros que eles perderam. Se lá no início, mas nunca dava certo se não tiver uma pessoa, se não tiver alguém que diga o que tem que ser feito, que mostre o que tem que ser feito, para você fazer. Então, se não tiver, você vai se perder mesmo. A gente precisa, eu sempre precisei de ouvir pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu sempre precisei. Não pense que lá eu era o que eu sou hoje, não. Não, lá eu era vocês. Lá eu era vocês, quietinho no meu canto. Fiquei lá 22 anos, não, mais de 22, 29 anos. Dentro de 22 anos eu preguei uma vez e já achei demais. Quando me deram oportunidade para uma vez, quando eu preguei a mensagem A Semente no Ventre Adequado, 1995. Já achei muito. Uma vez que eu preguei, porque eu não estava lá para pregar, eu estava lá para ouvir. E vocês me desculpem, mas eu não gostava de ouvir gente inexperiente, não, porque eu perdi a viagem. Eu gostava de ouvir aqueles pastores que têm peso. Não é só 100 quilos, não, tem peso. Tem peso na palavra, tem peso na pregação. Eu gostava de ouvir aqueles. Vem um obreiro, massa daqui, massa de lá, é difícil. Mas o irmão Brana diz que é para poder pegar os obreiros. Então pega eles lá na sua igreja e ensina eles primeiro. Ensina eles a ficar quietos, que eles aprendem a pregar, até o dia que eles tenham verdadeiramente uma inspiração. Pega esses membros, mostra para esses obreiros. Se você tiver alguma aspiração futura, você está pensando em ser um pastor, casa direito. Porque até aqui houve casamento errado, está sendo consertado, mas daqui para frente, se você casou errado, nenhum pastor vai pôr a mão na sua cabeça, não. Ninguém vai te ordenar, não. Porque você está contra a mensagem. Tem que ter um lugar, um ponto de partida. É aqui que você ouve isto. Então, aí você vê, isso daqui está errado. Aquilo ali está errado. Então vou e conserto. O obreiro tem que olhar nisso. Com quem ele vai casar? Com quem ele vai casar?
Se algum dia tem desejo de ser um pregador, tem desejo de ser um pastor, um diácono, ele precisa saber com quem ele vai casar. A Bíblia e o irmão Brana diz que tem que ser com uma mulher virgem. Isso é o irmão Brana que ensina. Então eu preciso aprender com o irmão Brana. Não é certo? Amém? Vocês conseguem falar ao mesmo tempo que eu e aprender? Eu sou muito ruim para isso. Eu não consigo. Certo? A gente tem que ouvir para aprender. Tem mocidade aí que deve querer casar, tem rapazinho aí que está com a vontade de pregar, sair para o campo. Então ele precisa de ver como está o casamento dele. Certo? Daqui para frente você diz, o pastor fulano é assim, o pastor Beltrano é assim, mas ele já veio assim e era pastor. E agora você vai começar daqui para frente, você tem que começar certo. Não faça a coisa errada, porque depois não tem jeito para você. Certo? Aí não tem. Agora não é palavra minha, é do profeta, é da Bíblia. Se você quiser, é ver a Bíblia. Agora o eleito é convicto. Ninguém muda a convicção do eleito. O eleito é 1 de 1 milhão. Então nós temos muita gente aqui, né, rapaz? Me parece que em 1992 eu preguei uma mensagem a muita gente. Na igreja do pastor Iraci, que já partiu para o Senhor também, de Jaú, estado de São Paulo. Há muita gente. Tem hora que você pensa, vai aumentar. Mas tem que dar uma peneirada. Você vai dando uma espremida, você pega 10 litros de leite, 1 ou 2 quilos de açúcar, e vou fazer um doce. Vai dar 10 litros, porque eu estou pondo 12. Lá no final, na apuração, dá pouquinho. Tem que apurar. Tem muitos que entram no tacho, mas é poucos que ficam, o resto evapora. Eles não conseguem ir para frente. Eles não conseguem ser um bom cristão, uma boa cristã. E você está no lugar onde você pode ser um bom cristão. Você já sentiu que você tem essa eleição e você está mostrando agora com sua convicção. Olha, eu creio nisso. Você pode falar para mim mesmo, isso aí, espera você ser membro do meu ministério primeiro. O dia que você for membro do meu ministério, aí você pode falar para mim, Osmar, olha, eu creio em 2 no céu. Amém. Tudo bem, filho. Vai com Deus. Vai em paz. Você crê em 2, vai em paz. Não tenho dificuldade, certo? Porque nós estamos aqui para isso. Eu quero quem tem convicção que Deus é um. A convicção que Pai, Filho e Espírito Santo não são 2 pessoas, como o irmão Oliveira pregou. Não, é uma só pessoa. É como Brana pregou. A mensagem que pregamos não é como teólogo prega, é como Brana, profeta, pregou. E aqui não tem um lugar que ele fala que são 2. Ele só fala, é uma só. E as pessoas não entendem. Vamos prosseguir logo para mim terminar. Agora, não preocupe que só o eleito é convicto. As pessoas ficam com medo de perder a igreja inteira. Não fica com medo não. Só o eleito. É só o eleito. Talvez toda a igreja fica com a gente. O eleito vai embora. É só o eleito. Mas um eleito que funciona, um eleito que é obediente, um eleito que faz a vontade de Deus, aquele eleito mesmo, que as pessoas o admiram. Esse sim. Conforme o nosso testemunho, os outros já olham e nós já... A gente fica, eu vou para o céu, Deus tem me revelado. O outro fica assim, revelou o quê? O que Deus revelou para ele que não fez nada? Ele não mudou de vida, ela não mudou de vida. O que nós vamos ficar aqui pregando uma mensagem que Deus revelou selos, trovões, quando nós ainda estamos adulterando, fumando, bebendo?
Como é que pode? Deus não fez nada em nós ainda? Olha, essa mensagem é verdadeira. Eu tinha um colega que nós cantávamos música sertaneja junto, quando era menino, que a gente gostava dessas coisas, e até hoje gosto de uns hinos mais sertanejos. Então, ele creu nessa mensagem há muitos anos atrás. Ele creu na primeira e segunda etapa. E ele entrava na Assembleia de Deus e pregava para o pastor, porque ele não dava conta de viver a mensagem. Ele dizia: ó, eu estou bêbado, mas o profeta é verdadeiro. Ele é de Deus. Eu não estou dando conta, mas o profeta é verdadeiro. Mas é bom a gente ter testemunho de vida. Vamos dar testemunho dentro da nossa casa. Eu sempre digo, a primeira pessoa dentro de casa que me conhece tem que ser minha mulher. Aí eu bato um papão, que eu faço isso, eu faço aquilo, ela fica enganadora. Primeiro é a esposa, primeiro é o marido. Quando a gente fala alguma coisa, é os filhos que estão ouvindo, é a esposa que está ouvindo. É que tipo de vida estamos vivendo, que a esposa aprova aquele tipo de vida, vê que a gente é crente mesmo, é um cristão, que a gente é temente a Deus, que a gente respeita a palavra, que a gente respeita ela. Ensina os filhos o caminho que deve andar. É bom ter uma igreja que escuta o pastor pregar, e o pastor prega, e 7 trovões, e novo nome, terceira puxada, visão da tenda, e daqui a pouco a igreja sabe, mas ele não crê em nada disso, ele só falou, sabe nem o que é isso. É tão duro isso daí. A gente tem que viver aquilo ali. Meu Deus, não preocupe, só o eleito é convicto, mais ninguém. Eu já estou encerrando. O Espírito Santo é o único que pode dirigir a esta pessoa. Vocês não ficam aqui perdendo tempo. Vocês vêm aqui porque vocês creem. Senhor, quero provar minha eleição. O eleito, pelo menos que diz a Bíblia, não será enganado. O eleito não é enganado nem na Trindade, nem na dualidade e nem na deidade. O eleito não é enganado. Ele ouve, ele assimila tudo aquilo, examina, ó, isso daí não funciona. Eu quero isso daqui, porque o eleito veio de um Deus. Ele tem que crer e vai crer num Deus. Ele tem que ter aquela natureza daquele Deus dentro da vida dele. Você vai falar de pastor, você vai falar de uma só pessoa, e você pode engrandecer uma só pessoa, mas você também é essa pessoa. A igreja é essa pessoa, é uma só igreja. Eu estava lendo aqui a mensagem de Mombrana, ele dizendo que é uma só igreja. Mas tem tantas igrejas, mas é uma só. É por isso que ele pega um pouquinho de cada um, reúne, é um indivíduo, ele trata com o indivíduo. Ele não tratou com a igreja inteira, ele tratou com o indivíduo. Ele sempre faz isso, ele está fazendo até hoje e vai continuar fazendo, tratando com o indivíduo, porque aquele indivíduo, ele vai mostrar a sua convicção. E eu sempre gosto de dizer, olha, mostre tudo que você pode. Antes de casar, mocinha, mostra tudo que você é. Para esse rapaz, diga para ele. Elas começam a mostrar o corpo antes. Não, mostre sua natureza. Mostre a natureza. Mostre que você vai ser uma cobra dentro de casa. E homem, mostre também a sua natureza. Você vai ser um leão lá. Só vai rugir. Até seria bom se acompanhasse o leão, porque aí vai cuidar dos filhos. Precisa cuidar dos filhos. Mas cada casal, una-te melhor um ao outro, ame mais um ao outro. É como a igreja e Cristo. Essas coisas é tudo tipo, é a igreja e Cristo. Cada dia a gente ama mais ao Senhor. Separa do mundo. Você tem uma natureza carnal que é terrível. Essa natureza é do mundo. Ela te atrapalha mesmo.
Você quer se ver livre dela? Morra. Não, mas não quer morrer agora não. Então, vivendo, fique livre dela, lutando contra ela, sempre superior à sua natureza carnal. Porque todos nós temos uma inclinação para o mundo, para o pecado, para a carne. E nós temos que mudar isso quando recebemos a palavra de Deus. Temos que mudar essa inclinação, tem que mudar para as coisas celestiais. Amém? Eu não vou mais longe, vou parar por aqui. Mas esta confirmação é que eu queria deixar para vocês. Que nós, como pregadores, que ouvimos a voz do Espírito, passamos para a igreja. A igreja tem que ter uma eleição para mostrar, isso é, cada crente individual, mostrar sua convicção. Vocês não acompanham esses pastores para cá porque eles vieram. Se vocês não têm essa convicção, chame eles e diga para eles: olha, não creio nisso aí não. Aí nós vamos ver se eles vão aguentar. É um teste para eles. Estamos testando. Eu não estou falando mais, esses pastores são bons. Para ganhar esse tanto de gente que tem aqui, bom demais. Pastores que trabalham. Mas agora tem uma decisão, estão mostrando nesta eleição que tem uma convicção individual. Mas muitas vezes a igreja vai atrás porque gosta do homem só. Você tem que gostar da palavra. Você precisa amar a palavra. Não importa o que vai acontecer com o homem, mas você precisa amar essa palavra. Porque senão você vai ficar aqui contrariado. Você fica contrariado. Eu não queria crer nisso aí. Eu queria estar em outro lugar. Então a coisa melhor é, se você crê na feitiçaria, vai para lá. Não tem coisa melhor para a pessoa. Ela creu naquilo, vai para lá. É o descanso dela. Vai oferecer galinha nas encruzilhadas. Se você não tem essa revelação. Mas se você tem, vai comer galinha em casa, frango. Não precisa oferecer a ninguém. Primeiro você tem que ter convicção. Sou eleito e eu tenho uma convicção de que essa mensagem é verdade. Pai Celestial, ajuda esta igreja, porque nós todos precisamos de Ti, Senhor. Nós carecemos de reconhecer nossa posição e mostrar nossa eleição, que não estamos ligados a ninguém, somos um genes individual. Encontramos a mensagem, entramos nela e agora está gerando a vida espiritual dentro de nós, porque nós encontramos a palavra da hora. Obrigado, Senhor, que cada coração seja fortalecido por Ti. Cada pessoa enferma receba a cura divina que o Calvário já dispensou para todos nós. E cada um receba a revelação que o Monte Pôr do Sol trouxe para os eleitos deste mundo. Estamos tão agradecidos que nós não vivemos lá nos Estados Unidos, mas nós estávamos lá no seu profeta, quando ele recebeu a palavra. Quando ele recebeu a espada na mão, nós estávamos lá, porque hoje estamos com a espada na mão outra vez, porque nós éramos um genes de Brana, daquele ministério, do ministério dos selos, dos trovões. Nós não somos apenas um genes do ministério da cura divina, da revelação natural, do toque na mão, mas somos um genes da revelação do sétimo selo, dos 7 trovões, do novo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu espero que vocês, todos, juntamente com os pregadores, passem um tempo bom daqui para frente. Hoje à tarde ainda vamos tomar a ceia junto, mas passem um tempo bom para que a gente possa voltar daqui 6 meses. Vocês estão firmes aí da mesma forma, que não regrediu e falou outra coisa,
e viu outra coisa. Vê o que é certo e fica naquilo até o fim. Amém. Amém. Deus te abençoe. Quisera eu trilhar aquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que Ele acariciou. Quisera ouvi-lo com aquelas frases que lá na montanha Ele pronunciou, pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa que lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. E mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus do amor falar. Quisera estar caminhando com Ele nas praias do mar. Quisera eu estar lá em Betânia quando o seu amigo Ele ressuscitou, pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa que lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. E mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Queria ver aqueles 3 esquilos quando Ele chamou. Queria ver quando aquele peixinho Ele ressuscitou. Queria estar no monte pôr do sol quando ao 7º anjo os trovões entregou, pra ver de perto estas revelações quando Ele pregou. Mas não importa que lá não estive, pois a mensagem aqui hoje está. E o novo nome nos 7 trovões eu ouvi ecoar. Eu sei que não dou conta de viver, mas as minhas coisas hoje posso crer, pois só os trovões é que a minha alma pode converter. Eu sei que não dou conta de viver, mas nessas coisas hoje posso crer, pois só os trovões é que a minha alma pode converter. Aleluia, aleluia.